Olá, eu sou Carlos Menezes, criador da comunidade Sigma Life Brasil. Neste vídeo vou mostrar um conteúdo que pode transformar o seu comportamento a partir de hoje. O que eu aprendi com os gatos que mudou minha vida? Bem, durante quase toda a minha vida ignorei os gatos, brincava com eles, mas nunca tive muita empatia, sempre achei eles muito falsos, sempre fui mais apegado com cachorros. Mas um tempo atrás comecei a estudar sobre eles e entendi seu comportamento. Comecei a trazer algumas características deles para a minha vida. E isso fez bastante diferença no modo de enxergar as coisas. Mas é claro que nem todas as características deles são importantes para nós humanos. Filosofia felina, gatos e o sentido da vida. O que podemos aprender com os gatos? Os gatos são muito diferentes dos humanos. Eles não têm religiões, filosofias morais ou qualquer outro sistema que lhes forneça ética ou regras para viver. Eles também não se importam com a moral, nem têm ambições de melhorar o mundo, nem a si próprios. Na maioria das vezes, os gatos parecem totalmente indiferentes. Eles não parecem se importar com outros gatos e não são muito apegados aos seus donos. Mas isso significa que os gatos são criaturas imorais e sem coração. Os gatos, do ponto de vista filosófico, são desprovidos de ética e virtude. Segundo o filósofo John Gray, autor do livro Filosofia Felina, Gatos e o Sentido da Vida, os gatos têm ética e também são capazes de amor e carinho. Mesmo que os gatos tenham um comportamento indiferente e descuidado, eles se preocupam profundamente com algumas coisas, mas principalmente se for conveniente para eles. Ao contrário dos humanos, os gatos não têm uma inteligência superior, nem se consideram uma espécie superior. Eles também não aspiram transcender suas tendências animalescas para melhorar moralmente e tornar o mundo um lugar melhor. A ética, ou filosofia, se preferir, de um gato vem de dentro, pois ele já sabe como viver. Assim, poderíamos ver a filosofia de um gato como uma antifilosofia, pois desafia a filosofia humana e oferece uma abordagem mais primitiva, ou talvez mais felina, da vida. O livro Filosofia Felina, Gatos e o Sentido da Vida explica a filosofia felina usando os insights interessantes de John Gray, complementados com teorias e pontos de vista de outros filósofos como Arthur Schopenhauer, Michel de Montaigne e Platão. Com base nas minhas interpretações das ideias de Gray, este vídeo explora o que podemos aprender com os gatos. O que um filósofo vegetariano pode aprender com seu gato carnívoro? O filósofo John Gray conta uma história sobre um colega que afirmou ter convencido seu gato a se tornar vegetariano. Gray pensou que era uma piada, mas o filósofo estava falando sério. Ele acreditava que seu gato havia adotado uma dieta sem carne por razões morais. No entanto, o gato não estava interessado na moralidade humana. Ele comia comida vegetariana em casa, mas caçava ratos e pássaros fora dela. O gato era um hipercarnívoro por natureza e precisava de carne para sobreviver. Ele não se ofendeu com a tentativa de seu dono de mudar sua dieta, mas também não se deixou enganar por ela. Ele simplesmente seguiu sua própria natureza e viveu como um gato. Gray concluiu que o filósofo estava errado em tentar impor sua ética ao seu gato. Os gatos não precisam de filosofia ou religião para viver. Eles já sabem o que é bom para eles e como ser felizes. Eles não sofrem de angústia existencial, nem buscam ser algo que não são. Gray sugere que os humanos poderiam aprender algo com os gatos. Em vez de se apegarem a sistemas morais ou ideológicos que os afastam de sua natureza, eles poderiam aceitar sua condição animal e viver mais relaxados e contentes. Eles poderiam ver a filosofia dos gatos como uma antifilosofia, que desafia as pretensões humanas e oferece uma visão mais simples ou mais felina da vida. A moralidade humana versus a ética felina. Os humanos têm uma tendência a criar sistemas morais que determinam o que é bom e o que é mal, e tentam impor essas regras a si mesmos e aos outros. No entanto, essas regras são produtos da imaginação humana e não têm uma base objetiva. O que é moral para uma pessoa pode ser imoral para outra, e o que é moral hoje pode ser imoral amanhã. Os humanos usam fatos seletivos para justificar seus julgamentos de valor, mas, na verdade, eles apenas expressam suas emoções e preferências. Os gatos, por outro lado, não precisam de moralidade para viver. Eles seguem sua natureza inata e fazem o que é adequado para eles em cada situação. Eles não se importam com as ideias humanas de certo e errado, nem com as filosofias, religiões ou ideologias que os humanos inventam. Eles também não se sentem culpados ou orgulhosos por suas ações,
pois elas não são motivadas por elogios ou aprovação. Mas isso não significa que os gatos sejam imorais ou indiferentes. Eles têm uma ética natural que vem de dentro, e não de fora. Eles podem ser corajosos, carinhosos e protetores quando necessário, especialmente com seus filhotes. Eles também podem ser indiferentes ou cautelosos quando a situação exige. Eles simplesmente vivem como gatos e são felizes assim. O filósofo John Gray explora essa diferença entre a moralidade humana e a ética felina em seu livro Filosofia Felina, Gatos e o Sentido da Vida. Ele usa os insights de outros filósofos como Schopenhauer, Montaigne e Platão para ilustrar sua visão. Ele sugere que os humanos poderiam aprender algo com os gatos e adotar uma antifilosofia que desafia as pretensões humanas e oferece uma visão mais simples ou mais felina da vida. Os gatos são independentes, individualistas e serenos. Como eles se relacionam com os humanos? Os gatos têm uma filosofia natural e pura que os livra de preocupações morais e existenciais. Eles simplesmente seguem sua natureza e fazem o que é bom para eles. Eles não se importam com o que os outros pensam ou esperam deles. Eles são, em geral, mais tranquilos e despreocupados do que os humanos, que são atormentados por pensamentos e ideias discursivas. Os gatos também têm uma relação diferente com os humanos do que outros animais. Eles nunca foram verdadeiramente domesticados pelos humanos, mas apenas conviveram com eles por conveniência. Eles podem ser úteis ao caçar roedores, mas não obedecem a comandos. Eles podem gostar da companhia humana, mas não se apegam a ela. Eles podem aceitar comida e abrigo dos humanos, mas não dependem deles. Os gatos são espécies individualistas e não de grupo. Eles não se consideram propriedade ou servos dos humanos, mas sim parceiros iguais. Eles domesticaram os humanos ensinando-os a amá-los, mas sem perder sua autonomia e liberdade. Eles vivem como gatos, e são felizes assim. Os gatos são felizes porque não contam histórias. Como eles lidam com a adversidade? Os gatos têm uma filosofia natural e pura que os livra de preocupações morais e existenciais. Eles simplesmente seguem sua natureza e fazem o que é bom para eles. Eles não se importam com o que os outros pensam ou esperam deles. Eles são, em geral, mais tranquilos e despreocupados do que os humanos, que são atormentados por pensamentos e ideias discursivas. Os gatos também têm uma vantagem sobre os humanos. Eles não contam suas vidas como histórias. Eles não são autoconscientes e não buscam sentido na construção de uma narrativa sobre sua existência e o mundo ao seu redor. Eles não precisam de confirmação ou validação para suas histórias, nem recorrem à religião ou filosofia para encontrar histórias mais seguras ou menos frágeis. Os humanos, por outro lado, parecem obcecados por histórias. Eles criam ou procuram narrativas que expliquem sua vida e o mundo. Eles sofrem quando suas histórias são frágeis, trágicas ou quebradas. Eles estão constantemente ruminando, se preocupando, insatisfeitos com o que existe e procurando escapar disso. Os gatos não sofrem desse modo. Eles podem enfrentar grandes adversidades, mas elas não os afetam tanto quanto AOS humanos, pois eles não criam histórias ou um futuro a partir delas. Eles não se preocupam com conceitos como morte e doença. Eles vivem no presente e lidam com as situações conforme elas surgem. Eles comem, dormem, caçam e defendem seus filhotes quando necessário, mas não perdem tempo se preocupando com essas coisas. O que os gatos podem nos ensinar sobre a felicidade? 3 dicas do filósofo John Gray nos apresenta dicas para a vida derivadas de suas experiências com gatos. Vejamos algumas delas. As outras você encontrará em seu livro. Dica 1. Nunca tente convencer as pessoas a se comportarem de maneira racional. Gray afirma que tentar convencer as pessoas a se comportarem racionalmente é como tentar fazer os gatos veganos. Muito provavelmente isso não vai acontecer. A maioria das pessoas é movida pelas emoções e usa a racionalidade principalmente para apoiar aquilo em que acreditam, e não para determinar se o que eles acreditam é verdade. Se você está incomodado com a irracionalidade humana, seja como um gato e simplesmente vá embora. Dica 2. Não procure sentido no sofrimento. De acordo com Gray, existe o risco de que a nossa miséria se torne o nosso significado. Os humanos tendem a criar ou procurar narrativas que expliquem seu sofrimento e o tornem mais suportável. No entanto, essas narrativas são muitas vezes falsas ou ilusórias e nos impedem de aceitar a realidade da vida: dor, morte e perda.
Os gatos não procuram sentido no sofrimento, pois eles não contam histórias sobre ele. Eles simplesmente vivem com ele e seguem em frente. Dica 3. Seja grato por aquilo que tem. Gray escreve que os gatos são gratos por aquilo que têm, mas não se sentem inferiores por aquilo que não têm. Eles não invejam outros gatos ou humanos por terem mais comida, brinquedos ou conforto do que eles. Eles também não se sentem superiores por terem mais do que outros. Eles simplesmente apreciam aquilo que lhes é dado, mas não dependem disso para serem felizes. Como lidar com o sofrimento e a felicidade? Dicas do filósofo John Gray. Os humanos tendem a criar ou procurar narrativas que expliquem seu sofrimento e o tornem mais suportável. No entanto, essas narrativas são muitas vezes falsas ou ilusórias e nos impedem de aceitar a realidade da vida. Dor, morte e perda. O problema é que nossa vida gira em torno de nossa miséria, o que não é uma bela maneira de viver. Os gatos não procuram sentido no sofrimento, pois eles não contam histórias sobre ele. Eles simplesmente vivem com ele e seguem em frente. Eles não se apegam ao sofrimento e evitam quem o sofre. Eles vivem no presente e lidam com as situações conforme elas surgem. Os humanos também não encontram a felicidade perseguindo-a, pois não sabem o que os deixa felizes. Eles estão constantemente ruminando, se preocupando, insatisfeitos com o que existe e procurando escapar disso. Os gatos são felizes porque não buscam a felicidade. Eles simplesmente fazem algo que acham interessante. Isso os faz felizes sem saber nada sobre felicidade. Eles não sabem sobre o conceito de felicidade ou o que significa ser feliz. Eles simplesmente são. E aí, o que você achou do vídeo? Eu espero que você tenha gostado e que ele contribua para você alcançar os seus objetivos e melhorar o seu desenvolvimento como pessoa. A propósito, se você quiser subir de nível na vida, não esqueça de demonstrar um pouco de amor clicando no botão curtir e de inscrição. Agora eu tenho um recado. Se você se identificou com alguns dos aspectos citados neste vídeo, convido você a participar da nossa comunidade de homens Sigmas, um grupo fechado onde buscamos conhecimentos, troca de ideias, ajudamos uns aos outros a trilhar a própria jornada, com sabedoria, confiança, respeito e muitos admiradores. Porque os mistérios produzem curiosidades nas pessoas, e se você concorda com os pontos que mencionei neste vídeo, deixe-me saber nos comentários. Para mais vídeos sobre os machos Sigma, confira alguns outros vídeos neste canal. Obrigado por assistir.